Imaginem a cena. Um helicóptero militar, com soldados armados até os dentes dentro dele, faz um sobrevoo rasante numa área urbana densamente populacionada. De repente, esses soldados disparam as suas metralhadoras sobre a população lá embaixo, civil, matam pelo menos 8 pessoas, inclusive um adolescente de 14 anos de idade, que estava de uniforme e mochila indo para a escola. Que cena que é essa? Alguns poderão dizer, isso é uma releitura do filme Apocalipse Sinal, aquela famosa cena da Cavalgada das Valquírias, em que os helicópteros dos soldados dos Estados Unidos disparam metralhadoras sobre vilas no Vietnã. Outros poderão dizer que é uma releitura dessa cena, mas reproduzida no Iraque, reproduzida na Guerra Civil da Síria, reproduzida no Afeganistão, ou em alguma outra guerra por aí. Nada disso. Isso é uma cena real, verdadeira, que ocorreu no dia 20 de junho, na favela da Maré, no Rio de Janeiro, e a população atingida foi a população que habita a favela. O garoto que morreu, 14 anos de idade, chamado Marcos Vinícius da Silva, um garoto bonito, simpático, sorridente. A última coisa que ele disse para a mãe dele, já ensanguentado, porque uma bala entrou pelas costas e saiu pela barriga do moleque. A última coisa que ele disse para a mãe dele foi: mãe, será que eles não viram que eu estava de uniforme e indo para a escola? Falou isso e morreu. No dia seguinte, a Defensoria Pública entrou com um pedido de liminar na Justiça do Rio de Janeiro, pedindo para que a Justiça impedisse o sobrevoo de helicópteros com soldados armados dentro, disparando contra populações civis lá embaixo. Essa liminar foi vetada pela juíza, que se chama, eu anotei aqui o nome dela, Ana Cecília Argueso Gomes de Almeida, e ela alegou que não havia motivos para conceder essa liminar, porque não havia evidências de que houve abuso por parte da Polícia Militar e do Exército. Pelo amor de Deus, não houve abuso. Disparar metralhadoras sobre a população civil inocente numa favela não é abuso, não é violação de direitos humanos, segundo essa juíza. Isso é um absurdo, é um descalabro, é um negócio que deixa a gente sem ter o que dizer. Eu anotei aqui depois também, e fiz questão de anotar, porque é tão absurda a declaração, que eu não conseguiria memorizar a declaração, então eu anotei, do ministro Torquato Jardim, quando ele se referiu a esse episódio. Olhem o que o ministro da Justiça do Brasil disse. Você vê uma criança bonitinha, de 12 anos de idade, entrando em uma escola pública e não sabe o que ela vai fazer depois da escola. É muito complicado. O ministro da Justiça falou isso, que você pode, é lícito disparar sobre uma criança de 12 anos de idade, segundo ele, porque você não sabe o que ela vai fazer depois da escola. O ministro da Justiça falou isso. Eu quero saber em que outro país do mundo o exército e a polícia disparam contra a população civil e isso é considerado uma coisa normal. Nem na ditadura militar houve um negócio desse jeito. Eu repito, nem na ditadura militar houve um negócio desse jeito. É claro que o exército e a polícia estão tratando a população dos morros do Rio de Janeiro como uma população inimiga, e isso tem uma razão bastante clara. São pretos, são pobres, vivem na periferia e, portanto, são inimigos do povo brasileiro. É assim que está sendo tratada essa questão, por parte da Justiça, da Polícia Militar e do Exército. É um absurdo que um sujeito, ministro da Justiça, dê uma declaração dessa, um garoto de 14 anos, sorridente, bonito, com uniforme para ir para a escola, com mochila, simpático, que morra nos braços da mãe dizendo: mãe, eles não viram que eu estava de uniforme? A única conclusão que eu tiro é: o Vietnã é aqui. Coppola devia filmar a cena da Cavalgada das Valquírias nos morros do Rio de Janeiro, porque é isso que nós estamos vivendo aqui no Brasil.